partir de agora, espaço aberto para nossa audiência aqui no nosso programa, viu, Marcos? Porque estou recebendo reclamações de moradores de bairros de Araraquara que cobram mais atenção à sinalização e inclusive redutores de velocidade. E tem uma mensagem que diz o seguinte: aqui na esquina do bairro, Jardim Santa Clara, várias vezes pedimos lombada, semáforo e a situação continua complicada. Analisem o que acontece aqui. Algo precisa ser feito. A rua é Maria Bambila Passo, esquina com a João Bife. Ela disse que nos mandou um vídeo. Estamos com as imagens no ar. São imagens de câmera de monitoramento. É um cruzamento. Dá para observar que há um acidente ali, é isso? Bem duas no fundo, motos, né, bem no fundo da imagem, duas motos, há um cruzamento. Há uma sinalização, sim, tem sinalização de pare. Que inclusive quem bateu não parou, né? Exatamente. Para variar, não parece ter parado ali antes de provocar o acidente. A cobrança é por uma lombada, um redutor de velocidade, porque quem mora ou quem passa sempre por esse local, Luiz, diz que apenas essa sinalização não está contribuindo. Olha aí o acidente, quase que o motociclista para debaixo do ônibus. Quase que ele para debaixo do ônibus. É bastante preocupante, né? Agora se percebe, né, Fernando? Por exemplo, as faixas de pedestre bem sinalizadas. No trecho acima ali, me parecia, eu vi na imagem anterior, né, uma lombada, não sei se é exatamente nesse ponto. Também outro acidente no mesmo trecho, né? Então é um cruzamento. São vários acidentes, né? Realmente, que ela avisa aqui. É uma sequência de acidentes nesse trecho, né? Se tem acidente, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Apesar da sinalização, apesar da existência ali, né, da preferência e da via com a obrigatoriedade do pare, a coisa não está funcionando, né? Por que não está funcionando? Será que outro dispositivo ajudaria a aumentar a segurança? Se tem acidente, Fernando, alguma coisa tem que ser feita. Eu normalmente sou contra esse pedido. Eu quero uma lombada aqui, porque eu acho que é sempre uma avaliação técnica e não daquilo que a gente acha. Mas se tem acidente, é prova cabal de que tem alguma coisa ali que não está funcionando muito bem. Sequência de acidentes indica que a via apresenta problema. Né? Eu acredito que ali não haja nenhum semáforo também. Então a impressão que deu pelas imagens... Ela pede uma lombada ou um semáforo. As imagens eu acho que elas mostram o seguinte: existe não sei se há uma dificuldade de visualização da via, isso aqui em Araraquara é patente em vários pontos, é muito difícil corrigir isso, mas existe um avanço para você conseguir entrar na via a partir do momento que você tem uma visão muitas vezes prejudicada. Então você muitas vezes avança um pouco mais do que você deveria. Nesses acidentes aí envolvendo motociclistas, eu percebi claramente que existe essa dificuldade. O caminhão avança um pouco mais, um deles acaba tendo um problema ali, tenta frear, acaba derrapando e caiu, e o outro foi com um ônibus também. Então existe uma possibilidade aí de que um semáforo, quem sabe ali resolveria, ou quem sabe uma lombada. Eu também sou meio contra essa questão de lombada, mas muitas vezes em algumas vias precisa ser colocado algum tipo de dispositivo. A gente percebe claramente que quando o pessoal chega perto do cruzamento, dá aquela paradinha e olha. Isso é típico realmente de não haver um semáforo ali. Você vê principalmente caminhões, quando eles chegam, eles põem o nariz do caminhão assim, dá aquela olhadinha e tenta passar. E o pessoal que está na dita preferencial, onde não tem o pare, vai como se não houvesse amanhã, vai tocando o barco. Então a gente vê acidentes muitas vezes em alta velocidade. Também não acho que seria a solução colocar uma lombada aí, porque não vai impedir. Agora, um semáforo, inclusive um de 3 vias, porque dá a impressão que as duas vias têm a mesma importância, elas têm a mesma largura, parece ter o mesmo tipo de fluxo. Seria muito interessante que depois de haver uma regulagem do tempo para cada lado, tivesse um semáforo para tentar coibir isso, porque eu acho que a lombada por si só não iria resolver, iria inclusive criar problemas que hoje não existem. Então, o endereço desse cruzamento, mais uma vez, para que a Coordenadoria de Mobilidade Urbana de Araraquara faça uma reavaliação desse quadro, lá no Jardim Santa Clara, é Rua Maria Bambila Passos, com a João Bife, para que técnicos desse departamento façam uma avaliação. Tem um outro caso aqui, e a pessoa diz o seguinte: precisa urgente instalar radares fixos na Avenida Vaz Filho. Apenas placa de velocidade indicando 50 km por hora, e isso não está adiantando. E a gente sabe que a Vaz Filho já é uma via que está bastante comprometida com o fluxo que ela recebe hoje. Quem circula pela Vaz Filho sabe disso,
tem estacionamento em um lado da via, isso acaba comprometendo em determinados pontos, não sei se os colegas concordam comigo, mas eu entendo que é preciso ter um olhar diferenciado para Vaz Filho, como tivemos para a Alameda Paulista. A Alameda Paulista desafogou, sim, aquele trânsito, aquele congestionamento que existia, aquela dificuldade para o trânsito fluir, principalmente no final da tarde, porque os estacionamentos foram para as transversais. A Vaz Filho já é uma via, que eu posso dizer, considerada estreita, Luiz Antônio. Não sei se você concorda, para o trânsito que ela recebe hoje, porque ela está ligando vários bairros de Araraquara. Perfeito. E até mesmo a Américo Brasiliense. Algumas pessoas pegam ali a estrada que vem pela penitenciária e seguem pela Vaz Filho. Sem dúvida, Chico, eu concordo. É um debate difícil de levantar, porque você sabe que tem reação de comerciantes, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para as experiências que já foram bem sucedidas nessa questão, né? Trecho da Maurício Galli, a própria Alameda Paulista que você citou, e que não há informação que, olha, o comércio ficou inviável porque não tem mais estacionamento na porta, até porque a gente está falando de pouco espaço, né? De poucas unidades para estacionamento. Então não está naquele que para ali o grosso do movimento desses estabelecimentos. Eu penso que a Vaz Filho é um importantíssimo corredor que liga grandes regiões da cidade, cada vez crescendo mais, né, pelo desenvolvimento da cidade, dá caminho à FATEC, dá caminho ao Pinheirinho, né, dá caminho ao Basalto, que agora não tem atividade. Parque São Paulo, né, enfim, Jardim América, Santa Clara, né, muita coisa passa por ali, toda essa região, também com a região central, com a Vila Xavier, então é um corredor importantíssimo. Eu concordo que ali, na Vaz Filho, nós teríamos que pensar em retirar da Vaz Filho o estacionamento, como deveria fazer isso também em toda a extensão da Maurício Galli, como deveríamos fazer isso na própria Avenida 36. Eu acho que a cidade precisa ter as suas artérias desentupidas, Fernando Ferreira. Olha, Luiz, eu acho que você tem razão. E eu colocaria mais uma na sua listinha aí. É o caso da Henrique Lupo, que tem dos dois lados, né? Então, a Henrique Lupo é uma operação mais complexa, sim, porque ela tem trânsito nas duas vias e é cortada por circulares. Fica muito mais difícil você pensar. E ali eu acho que já passou da hora de se fazer alguma coisa. Eu não sei se a melhor solução seria tirar de um lado primeiro, ou se fazer uma experiência nesse sentido, mas o fato é que você tem ali uma situação bastante complexa. Outro dia eu estava cruzando o Henrique Lupo, bem à minha frente, uma pessoa, e você sabe que as pessoas, infelizmente, hoje são um pouco descuidadas por natureza, a pessoa, 2 carros parados, um em cada lado da via, movimento de 6 horas, 6h15 da tarde, então o movimento é bastante grande nas vias, o carro descendo uma das vias no sentido baixadão ali da Henrique Lupo, e aí uma pessoa abre a porta do carro. Aí o que acontece? Na tentativa instintiva de você fazer o desvio e evitar uma situação, você faz o quê? Você joga para o lado da pista, onde vinha vindo um outro carro. Então, por uma questão aí de milímetros, não houve um acidente grave. E isso acontece também na 36, já aconteceu comigo na semana passada, viu? Então, é preciso haver um olhar diferenciado para essas vias que estão recebendo grandes movimentos, que tem aumentado, sim, o fluxo de veículos nessas avenidas e ruas de Araraquara. A própria Rua 16, a Castro Alves, também já tem alguns pontos que o estacionamento já compromete a tranquilidade do trânsito. Então, Araraquara tem que abraçar esse debate, tem que ter coragem para discutir onde se deve ou não mexer com estacionamentos nessas vias de grande movimento. Tem um outro caso aqui, viu, Marcão? Tem uma imagem também. A pessoa escreve e diz que no Roxo, no bairro Adalberto Roxo, já tem barraco construído em terreno público. Eu acho que ela mandou essa mensagem naquela oportunidade, Luiz, quando a gente discutia a questão de moradores, de pessoas em situação de rua e que estavam já vivendo, né, com as suas barracas instaladas ali na praça da Igreja Matriz. E ela mandou essa mensagem, falando que tem um terreno público ali no Adalberto Roxo, que já há a instalação, a construção de um barraco ali, uma moradia improvisada. E a gente sabe que após essa instalação fica difícil para o município retirar essas pessoas. Então tem que ter uma atuação, tem que ter um trabalho de tentar acomodar essas pessoas em outros locais. A gente sabe que não é fácil. Agora, se permitir instalar um barraco, uma moradia improvisada,
vai ficar complicado, porque outro vem, diante da crise que a gente está passando, outra família vem, instala também essa moradia, a situação fica mais difícil depois para o poder público, Luiz. Sem dúvida, tem que mapear isso logo no início, né? E fazer ali uma abordagem, saber a condição de quem está fazendo esse tipo de improvisação, né? No fundo, é aquilo que a gente discutiu muito na semana passada, apesar das divergências. Há grandes desafios na questão social brasileira hoje, né? O Brasil tem grandes dificuldades de voltar a garantir à sua população o aumento real da renda, do poder de compra, sabe, da situação dos preços descontrolados, a inflação que foi a maior para o mês de agosto desde 1994. A inflação é algo que assombra, né, o Brasil, de tristes lembranças, né, daqueles períodos difíceis, né, de uma inflação descontrolada. Então nós temos um desafio social pela frente, né? Déficit habitacional, dificuldade de geração de emprego, e quando há emprego, boa parte deles é na informalidade, enfim, é o desafio lançado. Agora, Ernesto, eu acho que a pessoa se manifestou principalmente pelo debate que tivemos aqui, né? Pode, não pode instalar moradia, mesmo que improvisada, em praça pública, em terreno público. Eu lembro que o Luiz Antônio até seguiu na direção de que a pessoa tem o direito de permanecer na praça. Eu acho que não tem. Não, eu não disse na questão do direito, Chico. A questão não é assim, tem direito de permanecer, né? Aí é um caso diferente, porque pode envolver até um terreno particular, né? Tem que se observar essa questão. Ali é uma moradia improvisada, né? Há uma construção feita, que é um caso um pouco diferente de morador de rua, né? O que eu disse na ocasião é que se eu quiser chegar hoje na praça e ficar ali de hoje, ficar lá dormindo, não tem lei que me impeça, né? É essa que é a grande questão. Mas não pode construir, não pode instalar moradias. Essa foi a discussão e por isso a manifestação da nossa audiência. Acredito que foi exatamente por isso, porque há discordâncias em relação a isso. A gente sabe que essas pessoas merecem sim ser tratadas com dignidade, tem que se buscar da melhor forma, dar o encaminhamento correto, dar uma moradia mesmo que é alternativa, né? As casas transitórias, como Araraquara tem, a gente sabe que há limitações, mas não pode permitir a permanência, a ocupação por longo período de uma praça pública. Fica inviável, porque o direito também de outros contribuintes, de outros moradores, esse direito existe, e tem muita gente falando que não tem a possibilidade de usar esses espaços, principalmente a praça da Igreja Matriz, porque já está ocupada por pessoas em situação de rua.